nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, para que as leis divinas possam alcançar a todos, ligado aos nossos pensamentos e aos nossos corações. Digníssimo Pai, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, Deus de infinita misericórdia, que abençoado seja o vosso sagrado luz divino, aqui derrama sobre os nossos corações, iluminando assim os nossos pensamentos, os nossos corações, os horizontes da vossa santa paz. Perdoe-nos as nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e ensinai-nos a compartilhar da luz do teu amor, da tua bondade para com os nossos irmãos, iluminando assim os nossos pensamentos, concebendo a todos nós o discernimento, a compreensão do teu amor, da tua bondade, fazendo de nós instrumento da vossa luz divina, dignos servidores da vossa bondade, sob a companhia do vosso Pai, os nossos anjos protetores, que possa assim nos iluminar os nossos passos, antecedendo sempre a luz do entendimento da compreensão, para que possamos assim tornar-nos servidores na partilha do pão, do alimento da alma e do Senhor. Que nossa Virgem Maria, Mãe Santíssima, possa assim interceder em favor de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, e todos aqueles que aqui nos assistem, que todos assim sejam parados pelas mãos da misericórdia, com a tua graça divina. Graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Meu marido vai entrar no Gênesis. Página 119. O arqueiro e a trave no olho. Por que vedes um arqueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Então,
insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Como tem poucas pessoas, né, vocês podem fazer, a gente pode fazer também tipo perguntas, respostas, essas dúvidas, né, sempre dentro do contexto, de uma forma, né, a gente aprende assim de uma forma também matemática, dessa forma. Comentário, pessoal? Por que não? Eu vou fazer uma pergunta então. Foi na aula passada que a gente só julga, né? E por quê? Porque assim, porque nós julgamos sempre, né? E como poderíamos melhorar, né? Vamos saber sobre o perdão, né? Que nem está falando aqui, o orgulho, realmente o orgulho ele bota o nosso eu como centro, né? Então a gente é o centro das atenções, a gente é o melhor, a gente, né? Então, por aí a gente acha que a nossa verdade são as nossas e começa, não, você está errado, não é? Só vou fazer assim, um comentáriozinho aqui desse texto, né, que fala assim, o arqueiro e a trave no olho, né? Aí aqui no final do Evangelho tem o glossário aqui, né, que dá a tradução, né, dessa palavra, né? Que o arqueiro aqui no caso é referente a um cisco, né? E a trave no olho aqui, trave, né? Tronco, madeira, que nesse caso é exageros e absurdos, né? Então, assim, quando eu, pela primeira vez, abri, assim, o Evangelho, fui desse texto, aí aqui o arqueiro e a trave no olho, eu falei, mas o que o arqueiro, né, tem a ver, né? Assim, não entendi, né? E a trave é uma trave, assim, no olho, né? Falei, travou no olho, né? Então, nem ficou difícil, né? Aí eu falei assim, não, deixa eu para o pessoal te ver aqui a tradução, fica mais fácil, né, de compreender, não é? Um choque, Não, sinceramente, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu abri aqui e olhei, arqueiro, eu falei, mas que o arqueiro? Eu não estou entendendo, né? É difícil, né? É engraçado, mas é a ignorância, né? É o desconhecimento, Né? Você já falou arqueiro, eu já estou pensando arqueiro. Então, tirar flecha. Quando eu abri. A ignorância, tá vendo? A primeira Então, vez funciona. que eu vi, assim, que eu li, eu falei, não, é difícil entender. O que o arqueiro tem a ver, né? Eu falei, e a trave, né? Eu falei, a trave do olho tá trancado, tá fechado, né?
Então, assim, essa interpretação das palavras, né, no texto também, que dificulta, assim, e aí a gente vai procurando assim, o significado, né, para facilitar. Aquele do camelo, né? Do camelo, então. Essa do camelo também eu na não... agulha do que entra no reino do céu, né? Pra mim, quando eu li também, eu pensei que fosse camelo mesmo, mas realmente camelo é difícil de passar, né? A comparação é boa, né? Depois eu tinha lá aquele negócio, fui lá procurar e falou que aquelas cordas era feito de pelo de cabelo, né? Aquelas cordas usadas nas embarcações. Mas isso é legal, né? Estudar, ficar estudando assim, é interessante, né? Vai descobrindo coisas novas, né? E aqui, assim, esse texto fala que se a gente pudesse, né, sair da gente mesmo, né? Assim, como se fosse um espelho, assim. Então, aí eu fiquei imaginando também, assim, se a gente colocasse uma câmera na 24 horas filmando, né, as nossas atitudes, o que a gente faz, assim, depois a gente visse, a gente ia falar, nossa, será que eu não sou essa pessoa, né? Eu acho que assim, eu pensei assim em mim mesma, né? Eu falei assim, nossa, acho que se colocasse uma câmera, porque não tem como, né? A gente faz as coisas e a gente vê assim só pro exterior, né? Assim, pro interior é difícil da gente de voltar, de ver assim, as nossas atitudes, o que a gente está fazendo. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, acho que se botasse uma câmera assim atrás de mim, né? 24 horas assim, me vigiando e filmando, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô falando? Aí, acho que quando botasse assim pra me assistir, eu falava, eu não sou essa pessoa, não conheço. Eu não conheço. Eu fiz ontem, né? Quando eu ia no carro, eu comprei pão, né? Comprei dois, você pega mais uma sacolinha, né? Eu falei pra ela, Dilma, qual que você quer? Mas eu gosto desse. Você comprou, fez assim, eu gosto desse. Eu tinha que pegar um. Ela pegou esse depois, ela falou pra ele, nossa, né? Eu falei, não, mas eu tinha mais na sacola. Qual que você queria? Aí me deu essa vergonha depois. É automático, né? Eu tinha mais, eu falei, eu gosto desse aqui, ó. Pra mim não pegar. Exato. Mas ele falou que tem uma câmera 24 horas atrás da gente. Mas Chico Xavier falou que tem. Essa câmera não existe. Existe. 24 horas eles estão ali, tipo, e o Chico Xavier fala assim, é tão dolorido, porque na hora que você já desespera, você já esqueceu daquilo, chega os espíritos e fica falando, né, te humilham, né? Porque são coisas que você já até esqueceu e é vergonhoso e você passa essas humilhações. Mas de alguma forma, tudo isso é para que a gente possa se vigiar, porque eles têm razão de alguma forma, porque realmente nós erramos, nós cometemos alguns erros, e eles estão ali para poder te acusar o tempo que você erra. Então esses espíritos não te deixam o tempo todo, então você tem que estar se vigiando, os teus pensamentos, e às vezes a gente nem se espera por isso, né? Então de alguma forma, é como o Platão fala, que a gente tem que se conhecer. Existe assim, uma história bem simplesinha, mas que Jesus conta, que foi um caso assim, por exemplo, de que tinha um senhor que ele ficava muito incomodado com as pessoas porque jogava muito lixo na rua. E um esgoto, ele entupia, né? E aquilo começava a feder muito na cidade. E ele decidiu então que de alguma forma ele precisaria mudar. E ele saiu então a peregrinar pela cidade, começando pelo bairro dele, de casa em casa, visitando todo mundo. Conversando com as pessoas sobre a necessidade da higiene, da educação, da limpeza, né, que aquilo trazia doença, não era bom para as crianças. E ele foi conscientizando todas as pessoas. E quando ele terminou de fazer todo o bairro dele, o pessoal então seguiu pela cidade, conscientizando as pessoas dessa necessidade. E quando ele viu que o trabalho feito, a única casa que faltava era somente a dele. Né? Então, Jesus conta assim que de alguma forma muitas vezes a gente vai corrigir o erro das outras pessoas e esquece de fazer primeiramente a nossa obrigação. E muitas vezes é isso, porque automaticamente quando a gente critica alguém, obrigatoriamente teremos que ser melhor do que ela. E muitas vezes nós não somos. Nós, muitas vezes a gente não é capaz disso. A gente critica, mas fazer, a gente não sabe o que a pessoa faz. Às vezes as pessoas criticam os políticos, mas será que realmente somos? Um exemplo bem simples, né, que as pessoas muito comentam, é isso, né? Porque as pessoas têm o hábito de criticar, de julgar as pessoas, de acusá-las, né, de alguma forma, sem saber realmente o que acontece naquele meio, sem saber o porquê daquilo. E aí fala, não, mas é porque os políticos têm esse hábito de roubar. Veja quantas coisas eles fazem. Aí você vê lá na
cara lá, tem as reuniões, os congressos, né? Que precisa decidir, aprovar alguns projetos, aí vai ver lá, tem os gatos ligados. Tá todo mundo, só alguns políticos que estão presentes. Né? Mas o salário deles recebe, continua recebendo normalmente. Então, às vezes as pessoas acham isso daí, de uma forma muito justa. Eu estou aqui para julgar, mas a gente colocar aqui como exemplo para todos nós. Mas, e ao mesmo tempo, a riqueza, né, que essas pessoas muitas vezes têm durante o seu período, né, de trabalho na política, por exemplo. Muitas vezes o salário dele não é compatível com a riqueza que ele tem. Ou seja, ele ganha X, mas a riqueza dele é muito maior. Então, de onde veio isso? Será que foi desvio de verba, algumas coisas? Mas, como se diz, às vezes essas coisas acontecem na vida da gente também e a gente não percebe. É como se diz, por exemplo, às vezes vem as doações e fala, nossa, que tênis bacana, né? Acho que serve pra mim. Eu também estou desviando, né? A gente faz isso. Então, quer dizer, eu estou fazendo igual os políticos, desviando, alguém doou. Falou, vocês são um trabalho de caridade, ajudar as pessoas, então eu vou dar esse tênis, vou dar essa meia, vou dar essa jaqueta, aquelas coisas. E a gente fala, não, eu vou trocar isso aqui é bonitinho. Então, quer dizer, a gente também está fazendo a mesma coisa, né? Às vezes você está trabalhando, né? Ou assim, você está, mas às vezes dentro da firma a gente costuma trazer algum objeto da firma. Ah, esse aqui vai jogar fora mesmo porque eu não posso levar. Então eu estou tomando, tirando alguma coisa, mas é só uma borrachinha, é só uma caneta, é só um saquinho de plástico, mas é daquilo, não é nosso. Né? Talvez se fosse algo dentro da nossa casa, alguém fizesse isso, talvez nós não seríamos. Porque a gente está fazendo as mesmas coisas, só numa proporção menor, mas a intenção é a mesma. Então, com certeza, a gente de alguma forma tem a nossa trave no olho e a gente está vendo o escudo da outra pessoa. Então, a gente não está aqui para, de alguma forma, para acusar, mas para poder tentar reparar as nossas faltas. Cabe a cada um olhar para si mesmo. Então, de alguma forma, a gente cria esse hábito e ele passa a ser um vício na nossa vida. E é importante isso. Uma coisa assim que eu aprendi, repetindo um pouquinho semana, são coisas assim. Vai dizer um pouquinho da lição, mas vejamos, por exemplo, hábitos do dia a dia. Né? Então, a gente come, né? A gente dorme, a gente trabalha, a gente diversão, né? A gente tem todas essas coisas aqui. No entanto, dentro disso daqui, a gente temos as nossas necessidades básicas, temos as nossas inferioridades, temos as nossas imperfeições, porque como Raul ele mesmo diz, até mesmo o Edivaldo Franco ele fala, até mesmo as pessoas mais santas, aqueles ditos santos, como São Francisco de Assis, ainda também tem um corpo físico, então de alguma forma tem as suas gândulas, ou seja, traz ainda de uma forma, às vezes, fluidos animalísticos, né? Então tem, normal, nós também temos, então de alguma forma a gente não deve se sentir mal por isso daí também, por sentir sedução, por sentir atraído, né? A determinadas coisas, as nossas necessidades. Mas o que acontece é que quando fazemos isso daqui de alguma forma, um hábito constante, sem a questão do discernimento, a gente faz isso de alguma forma sem trabalhar a nossa moral. E o que acontece? Então quando a gente come, é natural. Mas quando a gente de alguma forma, a gente não tem esse equilíbrio de alguma forma, isso passa a ser uma bula. Então a gente começa a se tornar um vício. Quando começa a se tornar um vício, aí você faz uma coisa agora, depois faz depois você tem que fazer de novo, da mesma forma. Então você passa a criar aquela dependência. E quando ele vai se tornando esse vício de alguma forma, ele já começa a adentrar dentro do seu estado psíquico, da sua própria mente. Né? Então quer dizer que já é diferente. Uma é você se alimentar, uma é você sentir nesse estado a ele, dependente dele. E quando entra nesse estado psíquico, a sua mente começa a trazer isso para dentro de nós, o que acontece? A gente já começa a atrair, porque pela própria estado de pensamento, estado psíquico, você começa a atrair também aqueles espíritos que pensam como você. E aí que há essa grande diferença de comer e ter a culpa, de fazer sexo e ser viciado em sexo, né? De você trabalhar e ser viciado em trabalho.
né? De você divertir e não ter o controle sobre ele. Então, quando você há o vício, de alguma forma já cristalizou na sua mente essa ideia, esse pensamento, e é onde de alguma forma você vai atraindo. Aqui a gente pode falar também como mágoa, não é nada para a gente ficar com raiva de alguém. Mas quando você remove muito esse ódio e começa a cristalizar, passa a ser até o sofrimento do vício de sofrer. E aí é onde, de alguma forma, você começa a atrair aqueles espíritos também que pensam como você, menos felizes. Aí na nossa vida a gente vai ver uma vida mais conturbada, trazendo um peso muito grande. E isso vem a nos prejudicar de alguma forma. Então nessa condição a gente não tem condições de analisar e julgar as pessoas, porque nós estamos vibrando assim. E se a gente traz o vício, a partir do momento que ele já está cristalizado na nossa mente, por exemplo, então é necessário um trabalho de alguma forma de reflexão, né, sobre as nossas próprias atitudes e começar a trabalhar a nossa moral de alguma forma, né? Mas sem isso daqui, você pode mudar de casa, pode mudar de religião, você pode mudar de trabalho, que as mesmas entidades que te acompanham aqui vão continuar te acompanhando, porque o vício está presente. Então não há necessidade de ter dinheiro, ter diversão, ficar com raiva, trabalho, nada disso. Tudo isso daqui é muito dia. Agora, quando há o abuso, quando se torna um vício, seja de que forma for, de que ordem for, se é um vício, com certeza ele vai estar cristalizando na nossa própria mente. E aí isso se torna uma dependência. E é isso que de alguma forma acaba nos prejudicando, né? Então dessa forma, a gente começa a ver nas outras pessoas também. Porque se de alguma forma eu sou uma pessoa que abuso da minha condição, das minhas decisões, eu sou uma pessoa que uso da mentira, por exemplo, é natural que a gente perceba isso. Sempre encontre isso nas pessoas, porque esses são os sentimentos que muitas vezes nós plantamos dentro de nós. Né? Então, de alguma forma, quando a gente vai acusar, é uma forma da gente refletir na nossa condição. Por que nós estamos olhando o outro lado? Porque às vezes a gente olha que a outra pessoa está errada, mas será que na forma como eu enxergo ela? Que muitas vezes acontece dessa forma. Seria mais nesse sentido, assim, que há uma diferença. Muita gente não está com sentimento de culpa por estar fazendo algumas coisas. É muito natural. Mas é somente que cai nessa apreciação desse vício. Nós temos. Eu vi a Globo, por exemplo. Então, uma coisa que eu falar errado, porque engorda a gente. Porque o que acontece é que quando você está comendo, né? A gente tem um vício na gula, por exemplo, como já cristalizou na nossa própria mente, né, o desejo, a necessidade, a ansiedade, o que acontece? Você começa a atrair outros espíritos. Então você está se alimentando de coisas que já não é mais nem da sua vontade, mas já é do espírito, que está ali. Por quê? Porque há uma semelhança de pensamento. Existe, vamos dizer, não existe espírito obsessor, mas existe aqueles afins conosco, de alguma forma. Porque eles se interligam a nós somente por afinidade, porque se não houver, não tem como. Então, por exemplo, se nós temos a Globo, com certeza a gente vai encontrar espíritos assim. Ramatiz mesmo no livro, ele fala sobre essa questão de muitas pessoas de uma hora para outra conseguirem se libertar de um determinado vício. Já há muitos anos, já uma pessoa, por exemplo, ela se alimenta do vício. Seja lá, vamos supor, cigarro, vamos dizer. E de repente, através da força de vontade dessa pessoa, ela lutando, compreendendo, buscando isso, ela consegue se libertar de um dia para o outro. E ela se vê, se estiver até mesmo tentada, mas ela consegue se libertar. E há casos assim. Então ele fala que muitas vezes esse vício não era da pessoa, mas era daqueles que o acompanhavam. Né? Se alguém fala mal, vamos supor, fala mal dele, por exemplo, mas se eu me comprar dessa maldade também, eu já me afinizei também, já é uma porta. Então isso não vai intensificar com um outro espírito, por exemplo, que se aproximar de alguma forma, mas eu permiti isso de alguma forma. Então a gente fala assim sempre dos espíritos obsessores, mas muitas vezes nós temos a nossa grande parcela de culpa, isso tudo. Né? Então o ato também de julgar as pessoas faz parte de nós mesmos. Como a gente já se comprar na maldade do outro, se há espíritos contra uma determinada pessoa, como acontece, as pessoas tomam parte disso também.
acaba intensificando a raiva da outra pessoa. Então, se a gente não para questionar, a gente simplesmente entra numa onda e a gente depois, como se diz, acaba pagando por essas consequências. Há muitos casos assim, que às vezes a gente está com raiva de alguém e a gente nem sabe por que a gente está com raiva dela. Né? Às vezes o motivo nem chegou a tanto. Assim, porque às vezes as pessoas um fecham o outro no trânsito e já quer matar, né? E às vezes não acontece essas coisas. Verdade. Mas é só um comentário assim, que é importante, mas você pode estar perguntando também, se tiver dúvidas. É algo que é muito importante a gente entender e a gente compartilhar isso com as pessoas. Mas, todo mundo agora olhando para si mesmo. É o momento de todo mundo olhar para si mesmo. mas pensar. Da vergonha, né? Mas só assim, se você poderia assim, desmembrar melhor essa pergunta que está aqui, né? Ó. De que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? Como a gente poderia fazer isso? Bom, assim. Porque aqui já está colocando como vaidoso, né? Pode crer na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacar. Vamos supor assim, por exemplo, é como eu estava conversando com o caso, a gente estava falando sobre esse período que a gente está aqui. Então vamos supor assim que de repente a gente está aqui como um mundo espiritual, né? E aqui a gente está no mundo terreno. E a gente está reunido aqui. E a gente sai todo mundo, tá? Como a gente está aqui agora, e a gente fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar exercitar um pouco os nossos sentimentos, trabalhar mais a nossa moral. Então, vamos fazer o seguinte, qual a maior dificuldade que você tem? Ele fala, minha maior dificuldade é falar em público. Então faz o seguinte, a gente vai tentar te ajudar você a falar em público. A gente vai fazer uma simulação aqui, entre amigos, e você começa com pequenas atitudes, dados, e você vai se soltando, né? Aí o Celso fala assim, a minha maior dificuldade, talvez hoje, seria controlar, por exemplo, assim, vamos supor assim, questão financeira, por exemplo. Eu tenho muita necessidade, eu gosto das coisas materiais, por exemplo, isso todo mundo acontece. E às vezes uma outra, cada um vai trabalhar seus sentimentos. Então, entre nós, cada um é representado um papel. Só que a gente está aqui nesse mundo espiritual, pensando como espírito, até que você não tem um corpo material ainda. Então, a linguagem terrena, as coisas daqui na Terra ainda não estão presentes aqui. Então você vai buscar esse mundo abaixo. E aqui você vai trabalhar os seus sentimentos de alguma forma. Ele vai se materializar os seus sentimentos em forma de emoções. Você vai trabalhar ali em atitudes. Então, aqui vai existir o tempo e o espaço para que você possa trabalhar tudo isso. Quando você retorna ao mundo espiritual, você volta de alguma forma uma versão mais melhorada, vamos dizer assim. Então vai exercitar também a nossa inteligência. Mas veja que às vezes a gente está no mundo espiritual preocupado exatamente com o quê? Com o que é do mundo espiritual, com aquilo que pertence realmente ao espírito de alguma forma. Ou seja, sentimentos, virtudes. Coisas materiais continuam aqui e ninguém nunca leva nada daqui. Mas o que é do espírito pertence ao espírito e continua como espírito. Então,
que ele quer? Ele pensando em termos de eternidade, se ele vai ficar somente um pequeno período aqui na Terra, ele vai sempre viver a sua palavra espiritual, ele quer mais ser feliz. Mas ele, para ser feliz, ele fala, mas para mim ser feliz eu preciso aprender, desenvolver essa vergonha que eu sempre tenho a trabalhar isso. Então eu preciso me libertar disso porque isso me impede de ser feliz. Então vamos lá na Terra, você vai conseguir isso. E fala, então eu vou. É um período pequeno, olha, é pouco tempo. Mas você vai ter toda uma eternidade para cá. Então, para mim ser feliz, eu vou fazer isso. E a gente submete, então, a essa reencarnação aqui na Terra para poder estar trabalhando as nossas necessidades morais. Só que o que acontece? Quando a gente está aqui, a gente está representando o teatro aqui na Terra. Porque cada um vestiu um corpo, um personagem. Só que esse personagem ele só existe aqui. Tanto que esse personagem só existe aqui, porque se a gente for analisar, por exemplo, a Marita. O que a Marita foi na outra vida? Não sei. Ela fala, não, eu já fui rainha da Inglaterra. Sim, mas o que você tem de rainha da Inglaterra hoje? Nada. Então quer dizer que essa rainha morreu, não existe, acabou. O que existe hoje é a Marita. E agora? Presente, é o que está acontecendo, trabalhando agora. Então quer dizer, cada desencarnação a gente está trabalhando somente aqui os nossos sentimentos. E é isso que de alguma forma vai trazer a nossa moral. A gente vai levando o espírito de alguma forma. Mas quando a gente está aqui, por exemplo, quais são as primeiras coisas que a gente aprende? A gente aprende a língua de onde nós vivemos, os costumes, os hábitos que nós vivemos, mas não é o mesmo daqui. Então, se aqui fala assim, olha, na verdade, aqui, para você viver aqui, você tem que casar no mínimo com 5 mulheres. A gente faz isso tranquilo, sem peso na consciência. Mas se a gente vai para um outro local e fala assim é errado, a gente vive sofrendo por essas consequências. Porque eu tenho, como eu falei, né, tenho um amigo mal que morava comigo, né, e ele tinha um monte de mulher. Para ele era a coisa mais natural do mundo. E ele acha que para ele era normal, a pessoa não tem. Porque ele achava assim, na verdade, na condição dele, no país dele, ele falava, não, lá era normal a gente ter outras mulheres, porque a mulher é uma raça inferior à dona. Tudo bem, respeito, mas eu não penso dessa forma. Então, ele cometia os abusos com a maior naturalidade. Então, de alguma forma, quando a gente se envolve tanto neste mundo, de alguma forma, a gente não consegue se libertar tão facilmente. Então, o caminho que Jesus Cristo nos ensina e todos aqueles outros que passaram pela Terra é nos ensinar exatamente a se libertar daquilo que a gente absorveu para nós mesmos. Porque quando a gente parte para o mundo espiritual sem isso daqui, o fardo é muito leve. Porque todos os pesares da nossa vida que a gente tem aqui como sofrimento, é tudo dessa ordem aqui. Ou seja, mas, no entanto, afeta indiretamente os nossos sentimentos. Se eu tenho um orgulho aqui em cima, como espírito, e de alguma forma o que me desperta na minha raiva foi o orgulho que eu trouxe de lá. Então, eu tendo a raiva, eu estou trabalhando no orgulho de alguma forma. Então, valeu a pena encarnar? Valeu. Né? Então, de alguma forma, é isso. A gente tem que tentar, de alguma forma, buscar esta compreensão, a essência da nossa própria alma. Trabalhando aqui, na verdade, é importante que a gente passe pelas nossas necessidades, que a gente tenha as nossas necessidades, que a gente tenha as nossas decisões, que a gente possa exercitar a nossa inteligência para que de alguma forma a gente possa estar se libertando. Há muitas dores que a gente traz que é de uma ordem somente criada por nós mesmos. Porque se bateu no carro, por exemplo, vamos supor, alguém bateu no meu carro, por que eu tenho que sofrer tanto por essa dor? Porque bateu foi no carro, não foi em mim, mas a dor está comigo, não com o carro. E a gente sofre por causa disso. Pensando como espírito, o espírito pouco importa isso daí, mas como encarnado a gente traz essas dores. Por isso que Jesus diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então a gente vê que os nossos sofrimentos são sempre de uma ordem inferior, de alguma forma. Mas se a gente não consegue compreender isso, de alguma forma é difícil a gente se libertar. Então a gente falando assim do teatro que nós estamos fazendo, cada um vestiu um pouco. Só que hoje a gente pensa que nós somos essa pessoa. Ele não é o Celso, ele está Celso. Porque daqui a pouco ele vai viver uma outra vida, ele não vai ser mais o Celso desapareceu, agora é uma outra pessoa. Assim como também já viveu outras vidas, assim como todo mundo já viveu uma outra vida,
essas pessoas morreram. Quem está aqui agora somos nós. Como estamos? Mas nós não seremos eternamente desta forma. Porque se a gente for evocar, por exemplo, um espírito que já viveu há 500 anos atrás, com certeza ele já não é mais o mesmo espírito. O espírito é o mesmo, mas o corpo é diferente. Né? Então o que acontece? Né? Isso é dessa forma. Se a gente fosse evocar um espírito que já reencarna 2, 3 vezes, talvez para a gente trazer ele de volta, ele vai ter que vestir aquele corpo que ele vestia antes, para poder manifestar, fazer isso a nós, perceptivamente. Porque se ele mostra quando ele é agora, a gente não vai conseguir reconhecer. Compreender as determinações que está fazendo mal para a gente desapegar, né? Seria isso? Oi? Compreender, tipo assim, certas determinações que está fazendo mal para a gente e desapegar? Na verdade, não existe mal. Porque se tudo que é criado por Deus, se de alguma forma se existe mal, é porque Deus é mal. Então a gente pode optar. Se Deus é mal, ele criou o mal. Se Deus é bom, ele só pode criar o bem. Mas se ele é bom e criou o mal, aí é que está acontecendo. Ou Deus não existe. Então não tem como. Então, na verdade, o que a doutrina espírita fala em relação ao mal? Ignorância. Falta de conhecimento da nossa parte. Então, de alguma forma, os nossos sofrimentos são sempre nessa hora. Então, com os sofrimentos, é onde, de alguma forma, a gente passa a ter uma compreensão melhor. Porque qual o resumo de sofrimento para todos nós? O que é sofrimento para nós? É o que vai contra a nossa vontade, a nossa querer. Tudo aquilo que a gente não quer para a gente. Né? Então, é como um exemplo que a gente dá. Às vezes a gente fala assim, eu fico chateado que alguém pisa no meu pé. Até vou pisar toda a Pisa no meu pé, então, quer dizer, porque eu não gosto. Mas se eu quero que as pessoas pisem no meu pé, então isso não é sofrimento para mim, porque eu quero e eu gosto. É a forma de aceitar. É a forma de aceitar. Ou seja, é o sentimento de orgulho que a gente tem. Porque quando você tem um mundo terreno, você adquire uma identidade, e você incorporar essa identidade, a gente acha que nós somos ela. Nós estamos temporariamente neste corpo, trabalhando ali as nossas necessidades morais. Mas, por um curto período, mas nós não somos. Vamos supor assim, vamos mudar um pouco a conversa, só para vocês terem uma ideia. Às vezes manifesta um espírito, né? Então, uma reunião espírita, a gente pode falar assim. Às vezes manifesta numa reunião, ali, um espírito, por exemplo. Quem é você? Eu sou um preto velho. Sim, você é um preto velho. Você se diz preto velho? Sim, eu sou um preto velho. E aí, ele faz o trabalho, compete a ele fazer o trabalho dele. Mas, às vezes, em determinado lugar, a gente pode também ter um outro espírito que fala, não, eu sou um preto velho. Eu estou como preto velho, mas eu sei que eu não sou preto velho. Aqui eu vim fazer o trabalho do preto velho, mas eu não sou esse espírito. Entende? Então é diferente. Porque um, ele acha que é, o outro não. Então, da mesma forma que nós, muitas vezes aqui, precisamos compreender isso, que nós não somos isso. Nós estamos nessa condição hoje. Porque se eu for o homem, então quer dizer que eternamente eu vou ser essa mesma pessoa, vou querer eternizar isso. E na verdade não é dessa forma. Então, quando nós queremos eternizar as coisas aqui na Terra, é onde há um sofrimento maior da nossa parte. Porque a gente não quer que acabe isso daqui. Então, de alguma forma, quando a gente pensa que esse é o nosso mundo real, de alguma forma, a gente quer eternizar isso, quer buscar realmente os prazeres, estender cada vez mais, buscar tirar proveito desta vida, abusando muitas vezes dos vícios, gerando vícios dentro de nós. E que quando a gente parte para o mundo espiritual, esses vícios nos acompanharão, assim como suas consequências. E desta forma, que muitas vezes levamos o sofrimento lá onde está. Então, para a gente vive no mundo terreno, compreendendo que nós somos espíritos retardatários, resgatando as nossas faltas, então seria muito bom agradecer pelas oportunidades que nós estamos tendo. Como a história que a gente contou sexta-feira, Chico Xavier foi um rapaz chamado Arnaldo, e ele disse que foi falar com o Chico, porque ele estava sofrendo muito na vida dele. E tudo que ele fazia, as coisas não estavam indo bem. E de alguma forma, o Chico falou assim, mas eu fico muito feliz com você.
muito feliz por isso. Eu falo, mas Chico, você fica rindo das coisas, dessas desgraças da minha vida agora. Eu falo, sim, porque antes você só batia e agora você está apanhando. Porque é exatamente isso. Tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente colhe. Você fala, melhor perdoar do que ser perdoado. E de alguma forma, quando a gente está recebendo, passando pelas as expiações, reparando as nossas faltas, é um momento de resgatar as nossas faltas. Um processo de alguma forma de depuração nossa. Agora imagine aquelas pessoas que ainda estão no caminho de agir, de fazer mal, né? Essas terão essas consequências de uma forma muito mais dura. Então nós, pelo menos, temos a oportunidade de resgatar. Então não há motivo de revolta, há motivo de agradecimento. De ter nesse corpo essa oportunidade de hoje, de acordar nesse corpo, estar trabalhando com as nossas necessidades. Então o peso se torna bem menor, de alguma forma. Sabe? Então se hoje eu tenho um poder em nós, mas compreendendo o mundo espiritual, né, a preexistência da alma, de alguma forma, com certeza a gente vai refletir um pouco sobre as nossas atitudes. Porque o que eu vou levar para lá vai ser o poder que eu tenho. Mas aquilo que a gente já adquiriu dentro de nós. Então essa é a consciência que começa a fazer parte dentro da gente. É como se a gente estivesse indo para uma faculdade e a gente está se preparando. A gente sabe que se a gente não se preparar, a gente vai continuar se repetindo da mesma forma. Então é só uma forma de pensamento que vai facilitar a gente a estar esperando. Uma coisa interessante que o Paulo falou é esse negócio de eu não sou casulo, eu estou casulo. É exatamente isso, porque no mundo espiritual não tem tempo, nem espaço, né? Por que a gente está aqui então? Então a gente tem que ser agora, aqui agora. Não é por isso que a gente não pode ir para o passado ou para o presente, daqui a pouco a gente vai para o aqui. Não, não posso ficar, tem que ser aqui agora, eu sou aqui agora. Você pode até pensar, mas você está aqui agora. É aqui agora, a gente vai viver só aqui agora. Se a gente entender melhor isso, a gente vai estar sempre no presente, né? Sempre agora, não é remoendo. Pode até pensar coisa do passado, mas você está aqui agora. Um negócio interessante isso aí. Você está aqui, você não sou mesmo. Eu também achei interessante isso, eu gostaria até de comentar. O mundo espiritual é o mundo terreno, como você está explicando, né? Mas ainda que aqui na vida terrena a gente tem que se espiritualizar, a codificação vai ensinar isso. Então eu estou tentando assim aprender isso daí, viver isso agora, aqui na Terra, porque a gente não precisa esperar a morte para a gente ir para o mundo espiritual. Então é aqui na Terra que a gente tem que tentar mudar os nossos conceitos, o modo de pensar e viver também dessa forma como espírito encarnado, mas também de uma outra forma, se espiritualizar, trabalhar o nosso pensamento como espírito, que a gente ainda tem nossos defeitos, que a gente tem que corrigir, né? Por isso que a gente tem essa oportunidade aqui na Terra, não é verdade? Exatamente. A gente fala sempre o fato do quê? Porque fala o mundo terreno, certeza do mundo, das pessoas que têm a consciência terrena. Ou seja, porque tem muitos espíritos também, desencarnados, mas que continuam pensando da mesma forma. Que tem os mesmos vícios. Aqueles vícios que a gente colocou aqui anteriormente, muitos desses espíritos ligados a elas pertencem a este mundo. Não pertencem ao mundo espiritual. Então, o mundo espiritual vai viver na consciência terrena do homem. Por isso ele sente essa necessidade de alguém para comer, para ele. Se sente a necessidade de alguém para poder fazer o compartilhamento das vontades dele também. Então são espíritos que estão ligados aqui aos vícios pelo estado psíquico mental de cada um. Então, poderia dizer até que esses espíritos também não estão vivendo o aqui e agora, ainda estão presos no passado. Exato. Não é? O aqui e agora, a gente deixa passar isso aqui e agora que está vivendo, para falar assim, a gente vai ser feliz quando ficar rico, quando tiver o carro, quando tiver aquilo, a gente está deixando de viver a experiência agora, entendendo agora, ao aqui e agora. Né? Isso é interessante, você sintonizar com aqui e agora, com você mesmo, você começa a ver outra realidade. Né? Você foge da realidade e você deixa escapar para o passado. Sabe por que eu estou falando assim? É porque a gente fica filmando, né? Aí quando às vezes as pessoas estão assistindo, não tem ninguém aqui, aí parece que fica esquisito de onde está saindo essas vozes. Você tem alguém aqui? Aí
as pessoas às vezes aparecem lá. Então tem várias pessoas que ficam assistindo as reuniões. Mas você imagina você assistir uma reunião com a câmera filmada para a tela e ouvindo as vozes, fica desmanado, né? Ai, Jesus, ai, Jesus. Então você tem uma coisa que eu falo, eu vou fazer aqui na frente, porque alguém está vendo, a gente precisa de alguém ver. Então todos os palestrantes, quando ele faz frente para a câmera. Porque se coloca a câmera virada para cá e alguém fala, a gente assim, mas o que está acontecendo? Eu falo que é bom ficar aqui, porque alguém está assistindo, né? Mas lá do outro lado, você falou do Japão, né? No Japão então é a câmera de 360 graus, tá? Um pouquinho mais de paciência, vamos lá virar. Ah, não, tá bom, não precisa seguir não. Não, porque pega, né? Essa parte, então, olha, porque é bom, tem uma referência, né? Assim, Tá nós dois aqui juntinhos. Não, gente, quando ele estava falando, eu estava pensando na pergunta, né? Como a gente enaltecer as virtudes de outras pessoas e você ocultar, né, os defeitos das outras pessoas? Como que você pode valorizar o que a pessoa tem de melhor, você sabendo que você também tem aquele valor, mas você não se sobrepor àquela pessoa? Difícil, gente. Difícil. Quando você vê uma pessoa que é em alguma coisa melhor do que você, a primeira coisa que você pensa: nossa, que bacana! Ela sabe fazer isso, olha que legal a pessoa, né? Você pode até falar, mas lá no fundo, mas eu também sei fazer. Sei fazer também? Na minha casa, só eu sei que eu faço. Você não fala. E principalmente você no meio de outras pessoas, porque você vai dar o mérito que poderia ser seu àquela pessoa. Aquela pessoa vai ser grande naquele momento. Aquela pessoa, ela vai ter os olhos voltados para ela. Ela vai ser a luz que vai apagar a minha. Vou deixar ela apagar a minha luz. Não, eu não deixo ninguém apagar a minha, mas também não acendo a dela. Então, os kids. Geralmente é assim. A gente não aceita. Você vê se as pessoas têm facilidade em exaltar as virtudes das outras pessoas. Não. Agora o defeito, gente, você na ponta da língua. Nem precisa me falar, porque eu mesma já enxergo. Não precisa ninguém falar no meu ouvido nada. A Terumi mesmo já enxergou o defeito de cada um. E pra mim falar é tão bom. Que delícia. O meu não, porque eu falei pra você. Hã? O meu não, a gente falou tudo que foi eu. Você me falou, né? Mas a gente nem pensa para falar. Não E quando a pensa. pessoa que a gente causou essa, né? Não é verdade? Ela fala para você e se você parar para pensar, já aconteceu até comigo mesmo, né? Eu até pedi desculpa para ela, eu falei sem pensar, mas é o vício, a gente tá O com isso. vício, o hábito, É né? mais fácil você buscar o defeito do que achar o melhor, a Com qualidade. certeza, com certeza. Vou ler de novo. De que maneira um homem bastante vaidoso, né, pode, por crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo, me sinto, gente, eu me acho, né? Nossa, eu sou tudo, só poderosa. E ao mesmo tempo que eu acho que eu sou tudo isso, né? A vaidade aqui é a flor da pele. Ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa, ao mesmo tempo, a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultar, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacar. Eu, com toda a minha vaidade, com todo o meu orgulho e com toda, né, de me achar demais, como que eu vou, né, exaltar alguma coisa numa outra pessoa que vai me diminuir? Olha como eu vou conseguir fazer isso, gente. Como que eu vou? Porque vai ser mais do que eu. Você vai ser mais... Eu não posso, porque eu tenho que ser Itiban. Eu tenho que ser melhor que você. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que me rebaixar você. De alguma forma eu vou ter que estar me rebaixando você.
Agora, quando a gente se ama, quando a gente se adora, e você adora tudo que você faz, você gosta mesmo. Você gosta do que o outro faz também. O que o outro faz é bom também. Sabe por quê? Porque o que eu faço, ele é bom pra mim. Eu tenho essa confiança. Eu não tô falando pra vocês só porque eu acho que é bom e eu tô me mascarando atrás da verdadeira pessoa que eu sou. Eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa. Não, agora eu quero me fingir de ser uma pessoa humilde, que eu não tenho vaidade. É tudo fingimento meu. Porque se eu colocar a pessoa que eu sou mesmo, vocês não vão gostar. Então eu tenho que colocar. E aí, eu não sou essa pessoa que eu tô falando. Se eu não sou essa pessoa e eu encontro uma pessoa que ela é aquilo que ela não tá falando. Você olha nas atitudes dela e você vê que ela é aquilo mesmo. Não é fingimento. É da pessoa, você vê que é natural. A pessoa, ela age assim, ela tem a câmera, ela 24 horas e você fala assim, nossa, né? Ela é assim o tempo todo. Não é só lá no grupo, quando a gente está reunido, mas a gente vai no churrasco, a pessoa é do mesmo jeito, ela tem as mesmas atitudes. A gente vai lá brincar no boliche, ela tem as mesmas atitudes. Independente do lugar onde ela sempre está pensando na outra pessoa. Poxa, que bacana. Só que eu não sou essa pessoa. Você acha que eu vou ficar falando isso pros outros? Que aquela pessoa é boa, se eu não sou assim? Eu ainda não consigo ser assim, eu fico me mascarando o tempo todo. Como que eu vou exaltar ela? Por quê? Porque existe uma inferioridade dentro de mim. Eu tenho medo, eu tenho insegurança. Não estou falando que eu sou ruim, não estou falando. Porque tá todo mundo aqui, não é que ele tem medo de falar, desculpa, né, um exemplo. Ele não tem medo de, assim, um receio de falar diante das pessoas. É um receio que ele tem. Isso faz ele ficar mais pobre, mais rico, melhor ou ruim? Não, é o medo que ele tem. É uma insegurança que todo mundo tem. Você tem um receio. Sabe que você ser o patinho feio e todo mundo não olhar pra você? E tipo, você já tem aquele que já te humilha tanto, você já passa por tantas humilhações na vida, na casa, com o marido, sei lá, com tantas situações, e você tem, todos nós temos essa carência, é do ser humano, faz parte, estamos aqui para trabalhar essas inferioridades, mas a gente não aceita isso, e muitas vezes a gente não aceitando isso daí, faz com que a gente seja algo diferente daquilo que a gente é, e a gente não reconhece, e aí a gente mascara. E quando a gente mascara, você não aceita. Aí vai todo mundo se mascarando. Então eu não vou aceitar que ninguém seja melhor do que eu. Porque eu tenho uma inferioridade dentro de mim. E se eu não sou, não consigo me destacar em nada, eu ainda vou destacar ela. Sabe? É difícil pra mim, porque vai ser mais um ou mais alto do que eu, e eu cada vez eu ficando lá embaixo. Quer dizer, tá todo mundo subindo e eu só vou descendo. Eu não sou boa em nada, não tem nada de bom em mim. Não é possível, gente. Todo mundo tem qualidade, todo mundo. Mas por que a gente tem o vício de falar mal das pessoas, enxergar os defeitos da pessoa? Justamente por isso, sabe por quê? Você quer esconder o seu, a sua carência. Você quer esconder o seu defeito. Eu tenho dificuldade, mas eu vejo naquela pessoa a mesma dificuldade. Eu não gosto dela. Não sei porque eu não gosto daquela pessoa, mas ela tem o mesmo problema que eu. Geralmente, quando você não gosta, repara bem que você não gosta muita coisa de uma pessoa, você fala, ai, bati o olho, não gostei porque aquela pessoa faz assim. Olha se lá no fundo você não tem isso. E aquilo ali é um espelho seu. É um espelho. Você está vendo o seu espelho. E você... Só que muitas vezes a gente não sabe que a gente age da mesma forma. É quando a gente começa a falar mal dos outros, daí a pouco você está fazendo igualzinho. Caramba, eu paguei com a língua. Falei tanto e agora aqui. Ó, o filho nasceu igual. Comem, né, Kelly? Mas acontece. A gente come, mas acontece. Aí tem uma história que eu gente, eu ri demais essa história. Eu não sei se vocês vão rir, mas eu achei muito interessante. Um príncipe, ele negou o seu rei. Ele não queria, né? E o rei pegou e falou pra ele assim, olha, todo o homem que ele nega o seu reino, ele tem que morrer, porque como ele vai negar o reino dele? Aí o rei falou assim, mas eu vou te dar uma chance, pra você ver que eu sou bom, que eu sou misericordioso, porque ele é rei, né? Ele era bom, ele era vaidoso, ele era misericordioso. Então ele tinha que mostrar a bondade dele. Ele falou assim,
eu vou te fazer uma pergunta e dependendo da resposta que você me der, você não vai morrer. Aí ele falou, oh rei, obrigado pela misericórdia, né? Então faça a pergunta. Aí ele falou, o que mais agrada uma mulher? O que traz, né? O que seria a felicidade da mulher? Aí ele falou, meu Deus do céu, isso é uma pergunta. Misericórdia, rei. Mas no momento, isso é uma pergunta muito difícil, a minha ignorância ainda não permite, e ele tinha uma chance. Se ele respondesse errado, ele morreria. Ele tinha que dar, né, uma resposta à altura da vida dele. Aí ele falou, você me permite que eu vou estudar, eu vou procurar, me informar, me inteirar, e eu venho e dou a resposta. E deu tempo para ele. Aí ele saiu no reino, né, perguntando para as pessoas. Aí chegou no pessoal, no servo lá, o que uma mulher mais gosta? Ah, a mulher gosta de dinheiro. Dá um cartão de crédito para ela, que isso é a felicidade da mulher. Ah, mas essa resposta aí não foi muito boa. O que você acha que é uma mulher... Ah, aí ele é um palestrante que conta essa história. Ele fala assim, uma casa na beira da praia. É tudo que uma mulher quer. Ter uma casa na beira da praia. Isso é a felicidade da mulher. E outro, não, é o marido bom. O marido que ama, que respeita. Isso é a felicidade da mulher. E ele ficava pensando e falava, gente, mas não, eu não vou dar essa resposta pro rei, ele vai cortar meu pescoço. Um filósofo, vai lá no filósofo e pergunta para ele o que traz a felicidade da mulher. Aí chegou, olha, o senhor é a minha última chance. O que é a felicidade de uma mulher? Ele falou, nem eu sei te dizer, porque é muito difícil. A mulher, ela é muito complexa. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Aí quando ela consegue aquilo, ela não quer mais aquilo, ela quer outra. É difícil. Mas ele falou, pronto, perdi minha vida. Ninguém, se o filósofo não tem a resposta do que é a felicidade, não tem o que dizer. Aí ele falou, não, mas tem uma pessoa que pode responder. Quem? Tem uma bruxa lá no alto da colina. E essa bruxa ela tem a resposta, tenho certeza. Ele falou, uma bruxa vai ter a resposta, né? Ela é uma mulher? É. Sensato, né? Então eu vou lá perguntar para essa mulher. Aí foi lá, a casa da bruxa e tal, e ele vai dando todo aquele cenário, e ele entra, aquela porta caída, ele diz que ele olha, entra lá e fala assim, por favor. Aí ela apareceu assim, e disse que um dente na frente, e com aquela, né, como uma bruxa mesmo, aquele dente na frente, e o cabelo que parecia uma vassoura de piaçaba. Ele falou que olhava para a vassoura e olhava para o cabelo e não sabia qual era a diferença. E ela sorriu para ele. Aí ele falou assim, minha vida está em suas mãos. Ela, e ele, né, um príncipe muito pintoso. Aí ela falou assim, você pode me ajudar? Ela, que posso servir? Eu tenho uma pergunta, pois faça. O que seria a felicidade de uma mulher? Ela, mas é tão fácil, é tão simples. Pois me diga. Ah, mas aí tem uma contraproposta. Assim, mas tudo bem, a minha vida, com o que ela vai querer, o que pode ser a minha vida, né? Depois Deus me ajuda a resolver o que ela vai querer. Mas tudo bem, eu aceito. Falou, se você casa comigo? Aí ele olhou pra ela, aquele dente, aquele sorriso. Meu Deus, não, mas é meu pescoço, é a minha vida. Caso, eu caso. Mas, por favor, me dê a resposta. A felicidade da mulher é ela ter soberania sobre ela mesma. Ela ser dona da própria vida. Quer dizer, não é só da mulher, é do homem também. Ele falou, nossa, que resposta! Correu e foi lá no rei. O rei falou, e aí, qual que é a felicidade de uma mulher? A felicidade de uma mulher é muito simples. É a mulher, ela quer ter a soberania sobre ela mesma. Muito digno essa resposta. Não vai mais morrer. Nossa, estou vivo. Mas, por outro lado, vou casar com a bruxa. E aí foi lá, falou, vamos casar. Eu agora, né, estou vivo, mas vamos casar. Vai, Deus vai me ajudar, vai morrer logo. Ela já é uma velha. E isso já vai durar poucos anos, a gente separa e vai dar tudo certo. Mas eu estou vivo, o que importa é a minha vida. E ele casou com ela. E foi para a noite de núpcias.
E na noite de núpcias, né, ele já deitado na cama e pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas eu estou vivo. Mas será que não era melhor ter morrido? Porque agora ela vai sair com aquela camisola. E aquela camisola de Halloween, né? As unhas dobradas, pintadas, muito linda, mas tinha as dobras, né? O que eu fiz da minha vida? E ela apareceu com a camisola, tirou a roupa da bruxa, mas vestiu uma camisola de bruxa. E ela apareceu com os cabelos e falou assim, eu tenho uma surpresa para você. Aí ela voltou lá no toalete, no banheiro, ela saiu e ele ficou, né, assustado. Acho que ela vai agora sair de sutiã e calcinha, vai dizer que é uma surpresa. Vai tirar essa camisola de bruxa e vai sair de sutiã e calcinha, né? Foi tenso. E quando ela saiu do banheiro, que ele olhou para ela, aquela mulher com aquele sorriso, com os dentes brilhantes, o cabelo todo esvoaçante, encaracolado, uma camisola que ele falou que nunca tinha visto coisa igual. E ele olhou para ela e falou, o que aconteceu? Eu esqueci de dizer que um momento do dia eu sou bruxa e no outro momento eu sou princesa. Mas eu não vou ficar o tempo todo assim. Você escolhe o que você quer, com quem que você quer se deitar, ter a noite de núpcias, com uma bruxa ou com uma princesa? Aí ele olhou pra ela e falou, eu deito com uma princesa e acordo com uma bruxa, durmo com uma bruxa, acordo com uma princesa. Meu Deus, de qualquer jeito eu vou ter que conviver com as duas, né? Aí ele falou assim, tanto faz, fica por sua escolha. E aí ela se deitou como princesa. Quando ele acordou, já esperando, né? Que ele olhou para o lado e ele falou, uau, o que aconteceu? Você continua princesa? Aí ela falou, mas você não sabe, eu pedi para você o que você gostaria e você me deu a soberania de ser aquilo que eu quisesse ser. E eu, por você me permitir ser quem eu queria ser, eu decidi ser princesa. Vou querer ser princesa agora. E a moral da história? Todo mundo tem o seu lado bruxa e tem o seu lado princesa. Tem mulheres, né, que é bruxa na sociedade. Ninguém gosta dela. Mulher antipática, mulher chata, tudo que o marido dela aguenta ela. Mas na cama, no quarto, na casa, ela é uma princesa. Né? Ela que é mulher doce, é tudo que aquele homem quer, que ele precisa naquele momento. Mas tem aquelas mulheres que na sociedade ela é uma princesa, ela é amável, ela conversa com todo mundo, ela é simpática, mas em casa só Jesus para ter misericórdia. Porque a mulher é uma bruxa. Só o brilho para entrar. Ela é uma bruxa dentro de casa, e só o marido sabe a bruxa que ele aguenta dentro de casa, mas lá fora tá todo mundo elogiando. Mas ele fala, quando eu volto para casa eu sei com que é a bruxa que eu me deito. Não é verdade? E todos nós temos esse lado. Ele deu a soberania a ela. Porque ele tinha que aceitar, era muito importante para ele ter a vida dele. Qualquer coisa ele aceitava. O lado bruxa dela, ele aceitou. Tudo bem que foi em troca de alguma coisa a vida dele, mas ele não tinha outra condição. Ou ele ia sofrer por mais da vida, de viver com aquela bruxa, né? Ou ele aceitou. Então, tipo assim, a resposta que ela deu, quer dizer, todo mundo quer ser dono. Quando você casa com um homem, quando você casa com uma mulher, gente, você é uma princesa, ele te acha linda. Ou aquele homem, ele é um bruxo, mas você é um sapo, mas ele é um príncipe naquela hora. Porque a gente está apaixonado, a gente está encantado. Aí quando casa ele vira, né, sapo. A mulher, quando a gente casa, ela vira bruxa. Por quê? Porque começa a sair o lado bruxo de todo mundo. Todo mundo tem o seu lado bruxo. Aí o que acontece? Você não era assim quando a gente namorava. Você era muito diferente. Abria a porta do carro pra mim hoje. Hoje tá com a mão quebrada, tá com um problema na mão. Não pode abrir a porta do carro. Né? Aquilo lá que tá lá os dois na lua, admirando, olha meu amor, como a lua está linda hoje.
Imagina, olha ela se escondendo atrás da nuvem. É a sua beleza, meu bem. Ela está envergonhada com a sua beleza, por isso que a lua se esconde. Passa 10 anos. Olha, meu amor, que linda a lua atrás das nuvens. Tá vendo que vai chover, não? Aí, não, antigamente era assim, gente, olha que linda lua, bonito negócio. Tô dirigindo! Quando eu tenho que estar da lua, tô dirigindo. Não é assim? Mas antes, fala, verdade, né? Nossa, olha, essa lua tá chamando a gente pra ir pra aquele lugarzinho, né? Mas é uma lábia. Gente besta, né? Finge que acredita. Ai, é verdade. Por quê? Porque aquela hora a gente está feliz. Quando você está feliz, você coloca o melhor de você. Você quer dar o melhor de você. Mas você está triste, vai dar o melhor de você quando você está triste. Vai lá elogiar o seu vizinho quando você está triste. Porque quando você está feliz, você fala, olha, eu não gosto de lavar bucha, mas eu estou tão feliz que eu vou fazer um bolo de fubá e vou lá mandar um pedaço para ela. Não gosto muito dela não, mas hoje eu vou fazer. Né? Você está feliz. Mas aí a vizinha é aquela coisa. Aí vem o outro e fala mal dela, mas você está feliz. Menina, fala assim não, você é uma menina tão boa, ela tem esses problemas mesmo, mas olha, se vê a mulher esforçada, trabalha de dia e de noite, cuidando dos filhos dela, o marido dela vive bêbado, né, pessoa esforçada, ela tem razão para ser assim, um pouco ranzinza, né, a vida não foi assim, muito generosa, mas você viu que ela pediu lá com Deus, né, para pagar, e agora tá sendo difícil para ela, assim, reparar os erros dela, né, mas assim não, bichinha, aí ela olha assim, é verdade. Né? Aí ela até pensa, poxa, você falando assim, você sabe que é mesmo, né? A pessoa nem é tão assim. Pois é, agora vê o lado bom dela. Mas isso quando você tá bem. Agora você tá ruim, olha, também concordo, viu? Bichinha, só vive de cara amarrada, entra e sai. E aqueles meninos tentando, meu Deus do céu, catarrento. Não acham muito bom o nariz daqueles meninos. Mas é meio assim, sabe, lá no interior, lá em Alexandria, onde eu moro, lá no interiorzinho de Goiás, aí o Aldo morre de rir, porque não tem nem semáforo, é quebra-mola, sabe? É verdade. E tinha uma senhora que ela era amiga da minha avó, ela tinha 12 filhos, gente, era uma escadinha. E às vezes a minha avó estava lá em casa, e ela vinha lá do Clube Nova Fora, ela andava 5 quilômetros. Aquela penca de filho. E às vezes a avó estava lá em casa e ela vinha pra cidade. Aí a minha avó estava lá e falava, ô Socorro, era a minha madrasta. Ô Socorro, Dona Maria tá aí, sua mãe tá aí, porque eu vim lá do clube agora, que o clube que era uns 5 quilômetros distante, né? Aí eu vou parar aqui um pouquinho para descansar, tomar uma aguinha. Ela falou, meu Deus, ela vê que aquele monte de catarrento. Ah, não, tia, por que sabe, você não vê? Que os meninos tudo barrigudo, catarrento, né? Já falava assim, e menina, você não fala isso, não, porque um dia você vai ter filho, um dia você vai ter filha, né? Eu falava, ai meu Deus do céu, né? E eu falava assim, tia, esse povo não tem televisão na casa deles, não, porque 12 filhos, tia, olha a idade dela. E eu tinha acho que uns 13 anos, e eu via ela já com uma avó, e ela com um bebê no colo. Tia, eles ainda fazem. Porque, olha, ela tem bebê, se ela tem bebê, ela fez, né? E a tia ria das minhas perguntas, assim, né? E a gente ficava assim falando, então eu falando isso pra vocês, agora eu tô lembrando dessas coisas, né? E a minha tia sempre falava pra mim, menina, não fica falando essas coisas, não fica falando, né? Mas a gente fica vendo as coisas ruins das pessoas. Eu só olhava os filhos catarrentos dela, que tipo assim, vinha lá em casa, e aqueles meninos, a gente só tinha um joguinho de game Atari, e aqueles meninos ficavam querendo brincar juntos, já era uma briga pra poder brincar daquele joguinho lá, aquele game, e ainda tinha que vir tudo aqueles meninos pra querer brincar com os meus irmãos, era uma briga danada. E aí a gente ficava pensando tudo que era ruim essas coisas. E hoje você, agora eu sou uma mulher, eu sou casada, eu tenho filhos. Gente, aquela mulher com 12 filhos, né? Aquele homem trabalhando, cuidando. Você vê, eu cresci, amadureci, virei mulher. Mas hoje a gente já é mulher, já tem filho, mas ainda continua falando da vida dos outros. Tipo assim, você vê uma coisa errada, você fica falando. Você nunca fala bem, na maioria das vezes. Eu não vou julgar vocês. Mas porque sempre vem o mal, você sempre critica. E principalmente quando a pessoa pisa no teu calo. Então a bruxa está aqui o tempo todo, né? À noite, você decide, você dorme como bruxa, você acorda como você, mas a bruxa está ali. Essa bruxa é o que a gente veio reparar aqui. O sapo foi o que a gente veio reparar aqui.
né? Então vamos tentar se melhorar. Para quê? Para você elogiar a outra pessoa. Aquilo que ela tem de bom, deixa ela brilhar um pouco também. Ela também é luz, ela também é filho de Deus. Se você pensar que ela também precisa tanto quanto você fala assim, poxa, a pessoa, ela tem uma virtude, eu não estou mentindo para vocês, será que vocês não estão enxergando? Né? Ela faz bem alguma coisa, que bom que ela faz bem, não é a gente querer fingir, ser hipócrita, não, enaltece. Aquilo que você tem, né? Deixa o seu quietinho de lado e dá oportunidade para aquele outro. Se você pode dar sim. Sabe por quê? Porque é o que você trabalha, é hora de você se acalmar e deixar que o outro brilhe, trabalhe a sua humildade. E nessas horas, a gente faz o exercício de trabalhar a humildade. Porque, gente, enquanto tem as pessoas tratando a gente bem, você vai exercitar a humildade como? Jesus fala, seja humilde, mas como que eu vou ser humilde se vocês ficam rindo o tempo todo para mim, se vocês ficam o tempo todo elogiando os defeitos que a gente tem, né? A gente não pode ser assim. Aquilo que a pessoa tem de não é muito legal, se você pode chegar nela com amor e falar, olha, você está falando assim da sua vida para mim, que está acontecendo assim, mas a gente não pode, será que vamos ver um outro lado da coisa? Por que será que você está passando por isso? Não é você lá e apontar o dedo, olha lá, tá vendo? Não te falei, porque olha aí, ó. Você vai lá num grupo de orações, tá lá falando aí, olha eu tô vendo do jeito que tá. É muito fácil eu começar a reclamar da vida para vocês e de repente qualquer um virar e falar assim, mas que você tá lá na frente falando e a tua vida tá desse jeito? É, gente, tá desse jeito, porque enquanto às vezes você tá falando, você não tá fazendo, você só tá falando. E entre você falar e fazer, existe uma diferença muito grande, existe uma atitude, um passo que você dá. Né? Então todos nós estamos aqui para quê? Para trabalhar isso, para fazer, para a gente servir a outra pessoa. Então se você pode servir a outra pessoa dando a oportunidade dela brilhar um pouco, por que você não pode fazer isso? Porque vai vir um outro e enaltece a sua, e vem o outro e vai, todo mundo falando bem um do outro, né? Aí vai lá, poxa, o Cazu, né, ele tem tantos defeitos, mas ele tem tantas qualidades. Eu decido. O que eu vou falar do Cazu? Dos defeitos ou da qualidade? Deixa eu ver, hoje eu tô de bem com o Cazu. Ah, Cazu, você é tão bonzinho, vou falar das qualidades. Amanhã briguei com o Cazu. Não, mas o Cazu, ele é turrão, teimoso. Nossa, fui conversar com ele, porque o problema tá no meu momento com ele. Então, quer dizer, por que a gente só faz o bem para as outras pessoas quando a gente está bem? Não é? Por quê? Porque é difícil para a gente, quando a gente está mal, fazer o bem. Se eu não estou conseguindo, eu estou mal, gente. Eu não estou conseguindo fazer o bem nem para mim, eu vou fazer bem para vocês? Pera, deixa eu me retirar um pouco de cena. Eu agora vou lá pro camarim, né? E vou trabalhar os meus sentimentos. Vou me retirar agora, não é hora de eu estar no palco. É hora de eu me retirar e fazer agora, né, essa reforma dentro de mim, estudar. Por que eu tô assim? E aí eu venho pra cá de novo e vou fazer o meu teatro. Vou viver a minha peça. Mas para mim viver essa minha peça, eu decido. O que você decidiu? Né? Você decidiu falar bem das pessoas ou você decidiu falar mal das pessoas? Você decidiu olhar o bem que as pessoas fazem ou decidiu olhar o mal que elas fazem? Depende de cada um. Ninguém está falando para você falar mal da outra pessoa. Ninguém está falando para você enxergar o defeito da outra pessoa. Por isso que fala, tira a trava do teu olho. Porque é muito fácil. Mas quando eu aponto para você, ao mesmo tempo eu estou apontando para mim. Porque eu aponto a tua trave, mas tem 3 apontando para mim os meus defeitos. Né? E só que eu não consigo enxergar, mas eu já estou vendo o defeito dele porque eu tenho defeito. Eu tenho igualzinho. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse, passaria batido. Eu nem enxergaria e da minha boca não ia sair nada. Mas como eu tenho defeito igual, eu sei como que é. E sei até como você sente. Quando você está com esse seu defeito, até qual a tristeza que ele te traz. Sabe por quê? Porque eu tenho igual. Eu sei como que é isso. Eu sei como que é ter esse defeito. Aí você compreendeu.
Mas quando você não compreende, você aponta para mostrar para o outro, olha o tanto que você é isso ou aquilo outro, olha o tanto que a pessoa... Gente, se vocês parar para pensar, fica até feio. Presta atenção, uma pessoa que sai falando da vida dos outros para todo mundo. Aí eu chego e falo mal da Marilda para você, e saio falando. Vai chegar uma hora que eu falo, Matheus, fala sério. Ela só chega perto da gente, ela nunca fala coisa boa assim. Ela fala 2 palavras boas e depois ela só tá falando defeito dos outros. Fala mal daquela, fala mal daquela, fala mal daquela. Ela não consegue calar a boca dela, né? Ela não fala nada de produtivo. Não dá um tapa, né? Um soco, né? Quer não dá um soco, né? Mas aí a gente vê e você até se afasta um pouco daquela pessoa, sabe por quê? Porque se ela fala mal daquela lá desse jeito, quem dirá de mim quando virou as costas? A gente pensa isso. Deixa eu falar, eu gosto dela assim mesmo. Né? Quando a gente é amiga, a gente fala, deixa eu falar, a gente gosta dela, eu gosto dela assim mesmo. Eu tenho meus defeitos mesmo, né, Diogo? Né? É bom que todo mundo já sabe. A gente fala assim, mas por que a gente faz isso? Né? Por quê? Porque muitas vezes é aqui dentro, ó, tá faltando você se amar, se ama mais, vai lá dentro de você e acha o teu melhor. Busca lá o teu melhor e põe pra fora o teu melhor. É uma coisa que você tem de melhor, exercita o que você tem de melhor, porque esse exercício do que você tem de melhor, você servindo a outra pessoa, isso vai trazer outras virtudes. Isso daí vai trazer, porque você está plantando bem, vai colher o bem. Então a gente vai exercitando o que há de melhor dentro de nós para você enxergar o que há de melhor no seu outro irmão, no seu outro amigo. E aí você consegue deixar ele brilhar, mas você tem, tipo assim, eu também tenho, eu quero que ele sinta essa felicidade de saber que ele é, tipo assim, que ele faz o bem também. Porque é bom você sentir que você está bem com você, então eu vou fazer isso. Eu vou dar a oportunidade para ele. Daí, Diogo, que a luz não vai vir para mim. Vai ofuscar, porque agora esse foco vai para Marilda. Mas daí, Diogo, porque ela precisa também. Ela merece. Que as pessoas vejam as qualidades dela, que ela tem também. E aí a gente começa a trabalhar até a humildade. Nunca você perde. Nunca você perde. Quando você trabalha em favor do outro, não tem perca. É 100% de ganho. Quando você serve o outro com humildade, exaltando o teu irmão, você sempre vai ganhar. Você nunca vai perder com isso. Porque a intenção do teu coração é que está valendo para Deus. Terminei. E vamos deixar o nosso lado bruxa, né? Exercitar marido, mulher, amigo, amiga. Aceita o lado bruxa. Porque assim você pode o quê? Ser o que você é para outra pessoa. Você não precisa fingir. Você não precisa mentir. Você não precisa nada. Né? Casei com o meu príncipe, ele aceitou o meu lado bruxa. Eu nunca vou mentir, eu nunca vou falar. Sabe por que não tem julgamento? Ele simplesmente fala para você, eu te aceitei assim. Vamos, no que eu puder te ajudar, vamos trabalhar isso daí em você. Vem aqui, me dá as mãos, porque eu também tenho o meu lado bruxo. Então você me aceitou? Beleza. Então eu te compreendo e você me compreende. Eu te amo e você me ama. Sabendo dos meus defeitos e das minhas qualidades. Acabou. É um dando a mão pro outro, mas geralmente você faz isso, e você faz isso, e você faz isso, e você faz isso. Quando que dá a mão, gente? Nunca. Porque já está tão apontado ali um para a mão do outro que já está cheio de furo, já está sangrando. Você não quer entriscar a mão do outro, porque ele já apontou tanto aqui para a palma da tua mão, que aquilo ali já está ferido demais. Já não quero. A melhor coisa que eu faço é me distanciar dessa pessoa, porque ela já me feriu demais. Mas quando você fala, não, tem defeito, mas eu também tenho. Cada vez que você aponta o defeito dele, você olha para o seu e fala, mas eu também tenho, e eu não sou melhor do que ele. E ele vira para ela e fala, mas eu também tenho, não sou melhor do que você. Gente, é uma briga, cada um querendo mostrar, mas você é isso, não, você também é tão assim. Qual é o casal que briga porque um fica apontando a qualidade do outro, mas não, mas você é tão, mas você... Gente, qual é o casal que briga? Querendo colocar o ponto, sabe por quê? Que um não dá o primeiro passo? Porque a partir do momento que você colocar a qualidade dele, ele vai se sobrepor sobre você e ele vai te humilhar. Ele vai te humilhar, ou ela vai te humilhar. Porque a partir do momento que você colocar a qualidade dela,
tipo assim, vou falar pra ela vai me humilhar, ela vai pisar em cima de mim. E é o medo, aí a gente coloca as paredes. Não vou fazer isso. Entendeu? Mas é um exercício. E a gente está aqui para quê então, gente? Na verdade, para que a gente está aqui se não for para isso? Exercitar o amor. Então, exalte aquilo que você tem de melhor. Como é, minha filha? Exalte aquilo que você tem de melhor em você, em primeiro lugar. Porque se você não fizer em você, quando você fizer no outro, não vai ser verdadeiro. Às vezes você vai querer alguma coisa em troca. E quando você faz em você e você sente a felicidade de que você tem esse bem, você vai querer que a pessoa sinta a mesma felicidade e você não vai buscar nada em troca disso. Nada. Porque você só quer que ela seja feliz assim como você está sendo. Simplesmente. Então, é o trabalho da bruxa com a princesa, o sapo e o príncipe. Todos nós temos. E isso vai em relação a casal e amigos também. E a sociedade. E todos nós estamos, a humanidade está encarnada nessa terra para isso. É assim que eu vejo. Né? E essa lição, a maneira como essa história que ele conta, eu ri demais e eu falei, é muito verdadeiro. Quando você tem a oportunidade de você se abrir para a pessoa e você, bruxa e princesa ao mesmo tempo. E você não tem medo da condenação, do julgamento. Então, foi boa colocação. O risco de a gente julgar é isso, né? Esse dualismo, né? Ele está certo ou errado, ele é bem ou ele é mal. E na verdade não tem isso. Se a gente quer o nosso progresso moral apenas, não tem que julgar. É os dois ao mesmo tempo, depende da gente. Então, uma vida de julgar. Eu não sei se a minha mulher é bruxa tal. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, até a gente escolher. Não é? Se eu tomar hoje, ela vai virar uma bruxa para mim, entendeu? E por que esse pode certo? Então não tem certo e errado, né? Não é que a gente diz. E é verdade, né? O que não é certo para mim consegue ser certo, o certo de Deus. Até um relógio parado é certo 2 vezes por dia, não é? Então, o julgamento também é. O risco que a gente julgar é isso. Falar que é mal, bem. Não tem isso. Evitar, né? Difícil. Mas é ali, né? Executando é da hora. Eu gostei, não é meu. Foi eu que escutei de um palestrante e achei muito legal. Pode falar. Esse julgamento seria uma falta de confiança, né? Falar mal dos outros, julgar os outros, né? Confiança de si mesmo. Por isso que não confia nas pessoas. E a gente acaba se habituando, como o Aldo falou, né? É um vício. A gente acaba se viciando nisso. A gente vicia. Aí você já viciou tanto falar mal que quando vai para você trabalhar do contrário, você não consegue. É difícil, consegue, lógico, consegue, mas é mais difícil. Né? Então é o vício, é o hábito. Sabe quando você, eu vou mudar de atitude, agora eu não vou ter mais o costume de fazer tal coisa, mas a força do hábito faz com que você faça. Você já tem a consciência, você já sabe, mas a força do hábito muitas vezes não te deixa. Então você tem o tempo todo trabalhando ali. Falei que ia mudar, tem que mudar, agora é. Então vai. Aí aos pouquinhos a gente vai mudando, né? Mas é isso, gente. Tarde demais, né? Oi? Ou quando muda tarde demais. Todo mundo descobriu a verdade. Isso, mas assim, a gente muda, mas aí, assim, nunca é tarde demais, né? Às vezes é tarde por uma situação, né? Mas ela vai ter outras, porque se ela mudou, novas oportunidades vão vir, não é? Então talvez no meio que você conviveu ali seja um pouco difícil, mas aí você vai plantar lá fora e começa a colher flores, e aquele aroma começa a vir, e a gente começa a sentir aquilo e a gente vai ao encontro dessas flores, né? Então a gente começa a trabalhar isso. Mas gente, vamos ver, passei 15 minutos, né? Hora de falar que a gente tenta terminar 11h30 em ponto, porque hoje é dia dos amigos. 1h10, 11 h. Então, vamos fazer a oração? Senhor,
Nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Agradecemos a toda a espiritualidade, a intuição dos bons pensamentos. Pedimos a Tua bênção, auxílio e amparo às pessoas que não puderam estar aqui presentes no dia de hoje, mas que elas possam receber o auxílio e o amparo ali mesmo, em seus lares, onde quer que elas estejam. Pedimos aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, necessitando, Pai, do Teu amor, do Teu carinho. Pedimos e agradecemos que Nossa Senhora possa cuidar dos nossos irmãozinhos desencarnados, com todo o Teu amor, com a Tua misericórdia e com o Teu perdão. E que possa nos fortalecer a cada dia, para que possamos trabalhar dentro de nós as nossas inferioridades, dando a sabedoria, o discernimento de quando agirmos e de que forma colocarmos em prática o amor verdadeiro. Inspira-nos os bons pensamentos para continuarmos servindo sempre, mas não conforme a nossa vontade, mas que seja da vontade de Deus, mesmo que para isso muitas vezes tenhamos que derramar lágrimas. Senhor, que seja feita a Tua vontade sempre nas nossas vidas. Que assim seja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Graças